Ou às vezes é uma visão um pouco mais ontológica, filosófica, ali, pensando o que é o homem, né, a partir do momento que ele morre, o que acontece depois da morte, né, uma vez que se prova essa insignificância do homem em relação ao universo, em relação ao todo, né, do que existe. Então é importante entender essas questões existenciais e ver o que a Bíblia realmente mostra, né, a respeito disso, justamente para evitar ser enganado nessa questão de simplesmente ter um conceito mudado sobre algo que poderia ser até mais simples de ser entendido. E diz lá que tu fizeste um pouco menor que os anjos. E aí a condição final desse homem, uma vez transformado em Cristo, ele se torna igual aos anjos nessa questão de mortalidade, porque não pode mais morrer, mas sendo também um filho da ressurreição. Diz lá em Lucas 20, versículo 35 e 36. Então assim, os seres humanos eles têm essa propriedade de serem salvos de fato. Mas é uma realidade prévia por causa do pecado, porque todos morrem. Então assim, a Bíblia já vai começar apresentando o homem dentro dessa perspectiva mais acerca da existência, entendeu? Do que em relação à funcionalidade dele, em relação ao que é social. Aí como são chamados os anjos, né? E dos anjos ele diz, quem faz seus anjos espíritos, seus ministros, chama de fogo. Então qual é a diferença agora entre os dois Adãos? Entre o primeiro Adão e o segundo? O primeiro Adão ele tornou-se alma vivente. Só olhar lá Gênesis 2:7, né? 1 Coríntios 15:45. O primeiro Adão então ele torna-se alma vivente, né? Deus soprou suas narinas no fôlego de vida, ele tornou-se, ou passou a ser alma vivente. Você vê que claramente o homem ele não tem uma alma, ele foi feito alma vivente, né? Que é o que o texto diz, né? Tornou-se alma vivente. E o último Adão, no caso falando acerca de Cristo, ele foi feito um espírito vivificador. Então há uma diferença muito grande, porque um é tornado alma vivente, que como diz lá em João 5, se eu não me engano 26, que o Pai tem vida em si mesmo, e concedeu ao Filho o ter vida em si mesmo. Então o tipo de vida que Cristo tem é uma vida totalmente original, não emprestada e nem derivada, que é do mesmo tipo do Pai, que é a vida concedida por Ele, diretamente. Mas o homem não, ele torna-se alma vivente, justamente porque é uma criatura. Ele não foi gerado diretamente do Pai, mas foi criado. Então torna-se alma vivente. Os corpos atuais nos quais vivemos, digamos assim, não são corpos espirituais, são corpos naturais. Então é uma outra diferença importante nessa questão dos dois Adams, vou colocar assim. Contudo, não foi o primeiro que é espiritual, mas que é natural, e depois o que é espiritual. E aí, quando é que os justos eles terão corpos espirituais, digamos assim? O versículo 44 lá do capítulo 15, semelha-se um corpo natural, que é o corpo no qual estamos, ressuscita-se um corpo espiritual. Então existe um corpo natural e existe um corpo espiritual. Inclusive, quando Jesus ressuscitou, ele não havia sido glorificado ainda, porque ainda não havia subido. O corpo era totalmente diferente, a ponto das portas supostamente estarem trancadas e ele conseguir adentrar o recinto onde os discípulos se reuniam. Então, o corpo espiritual é bem diferente do corpo natural. Sem esse corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Então, a Bíblia ela é bem mais ampla nessa questão da ideia do homem, porque vai mostrar como ele foi feito, o que ele tornou-se, né? Diz que tornou-se alma vivente, e que em Cristo ressuscita-se então um corpo espiritual. Então veja que só com isso já é possível destruir totalmente ideias espíritas ou ideias que têm que ver com essa questão de evolução de espírito, de reencarnação, dessas ideias que muitas vezes fogem bastante do escopo do que era de fato a mentalidade hebraica acerca da vida e da morte também, entende? Justamente a mentalidade na qual os escritos eles geralmente se baseavam, porque o escritor bíblico ele utilizava assim da sua cultura também dentro do ato de escrita. Entendeu? De certa forma dá uma certa liberdade para ele utilizar isso. E o fato é que esses textos já estão mostrando isso. Então, semeia esse corpo natural, ressuscita seu corpo espiritual. Então, além de falar de ressurreição, o próprio corpo, a ideia do corpo, ela também é modificada nesse sentido, porque não é como Platão dizia que o corpo é a prisão da alma, né? Algum filósofo talvez tenha dito alguma coisa semelhante no passado, mas de fato a questão é que o homem ele semeia-se, ele nasce com um corpo natural, mas ressuscita-se, ou seja, torna-se a viver de novo, obviamente em Cristo, um corpo espiritual. Então existe um corpo natural, existe um corpo espiritual. E aí a que se refere a essa semeadura que é mencionada aqui nesse verso 44? E aí a que se refere essa semeadura? Aí, aquilo que se semeia não é vivificado a menos que morra.
Inclusive o próprio Jesus tinha falado que se o grão não cair na terra e não morrer, de certa forma ele não pode crescer e dar fruto. Então tem essa ideia de que aquilo que você semeia não é vivificado a não ser que isso morra. Então o homem ele não possui agora a natureza espiritual e imortal dos anjos. Mas, quando ele mantém a fé em Cristo, né, e isso aí o próprio Cristo fará, nessa transformação do corpo, na ressurreição, obviamente na sua vinda, segunda vinda. Então, se a pessoa for justa, ela se tornará imortal e não poderá mais morrer. Então, essas ideias bíblicas aqui, principalmente de acordo com Lucas 20, 36, né, de que a pessoa será igual a um anjo, isso aí é no futuro, nessa questão de simplesmente o corpo, por ocasião da vinda de Cristo, ele ser transformado. Aí tem lá 1 Tessalonicenses 4, no versículo 14, 15, 16, 17, por ali. E tem também outros versos que vão apontar isso, como o próprio 1 Coríntios 15, aqui nesse sentido de transformação do corpo. Então o corpo é muito importante, e muito distante de ser a prisão da alma, como se diz nas filosofias. É mostrado justamente esse ponto de que o ser humano é um ser mortal, que foi feito alma vivente. Então não tem uma alma. Ele tornou-se alma vivente, e por ocasião do pecado agora ele morre. Certamente morrerás. Então o homem morre, não tem essa ideia de espírito desencarnando, aí vai, volta, reencarna e tal. Inclusive, de acordo com o livro de Hebreus, é ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, bem claro o que a Bíblia apresenta, já nesses versos. Então, você vê que, de fato, se o homem for justo, estiver em Cristo, ele se tornará imortal, igual aos anjos, e não poderá morrer mais, porque ele será justamente igual aos anjos, né? Lucas 20, 36. Daí, como que é definida a natureza do homem? Lá em Jó 4,17, ele fala: será o homem imortal mais justo que Deus? Veja, de acordo com esses dicionários que tem por aí, o que é mortal? É justamente um indivíduo sujeito à morte, ou a condição de sujeição à morte. Então, óbvio que a morte ela ocorre e é normal. Só que as pessoas insistem em dizer que há algo além da morte, e que as pessoas não precisam ressuscitar, porque a alma continua vagando. Aí tem locais, né, tem o purgatório, tem o seio de Abraão, né, que os caras pegam parábola para fazer doutrina, quando a parábola mostra uma história fictícia ali, né, algo muitas vezes inventado, fantasioso. Aí pega toda uma doutrina em cima ao seio de Abraão, aí tem lá o inferno, os parentes queimando e etc. Aí comunicação entre o céu e o inferno, você consegue ver quem tá lá em cima, quem tá lá em cima vê quem tá embaixo, é uma loucura. Então, assim, fica muito nítido aqui na Bíblia que o homem é mortal. Será o homem mortal mais justo que Deus? Então, mortal, sujeito à morte, e essa é a natureza humana, depois do pecado, sujeito à morte. Então, e é um total estado de inconsciência, né, de acordo com Eclesiastes capítulo 9, a partir do versículo 5, versículo 10 ali, por ali. Então, assim, é importante entender isso. Qual que é a natureza de Deus? Né? Aí lá em 1 Timóteo 1,17 diz: agora, ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então aqui, vários atributos de Deus dentro de uma só frase, praticamente aqui no versículo 17. Então, Rei eterno, imortal, invisível e único Deus. Então é o Pai imortal. O Pai tem vida em si mesmo e deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então o Pai e Filho são imortais, nesse sentido de ter vida em si mesmo. Não depende de nada para manter a vida, né, diferentemente de nós. Então, de que foi formado o homem no princípio? Agora, focando um pouco mais na questão da criação do homem, lá em Gênesis 2,7, lá fala claramente que o Senhor formou o homem do pó da terra. Então, o homem vem da onde? Do pó. Então, perante o universo inteiro, o que é o homem? Um pouquinho mais do que pó. O Senhor formou o homem do pó da terra. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Curiosamente, aí o mesmo versículo lá de 1 Coríntios 15, quando se fala essa questão de que o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, 1 Coríntios 15, 45. Uma repetição lá de Gênesis 2,7, a primeira parte, que fala ali que o Senhor fez o homem do pó da terra, e a segunda parte do versículo mostrando que o fôlego de vida tornou o homem aí, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então esse ato aí de soprar o fôlego de vida torna o homem alma vivente. Ele não tem uma alma, ele torna-se alma vivente.
E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então a alma vivente ela não foi colocada no homem, mas a respiração de vida que foi colocada no homem fez dele, um homem, feito da terra, uma alma vivente ou uma criatura. O original para alma, pelo menos nesse texto aí, é Nefesh Hayah. O uso dessa expressão em Gênesis 1:24, traduzida como criatura vivente. É um termo para expressar todas essas criaturas dotadas de características animais de vida. Ou seja, em qualquer uma de suas gradações infinitamente variadas, desde meio raciocínio, no caso do elefante, até animais estúpidos, né, ainda mais baixos, né, o pólipo e outras coisas, elas compartilham dessa questão aí de serem criaturas viventes. Então compartilham aí a vida, tanto vegetal quanto animal. Então assim, de uma forma, essas criaturas, outras criaturas além do homem, elas são chamadas também de almas viventes. Então por que são almas? Porque tornaram-se almas viventes. Porque a vida proveio de Deus o Pai através de Cristo a eles. Então se percebe isso até mesmo no livro do Apocalipse, claramente, Apocalipse 16:3. E o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e tornou-se como sangue de um morto, e toda a alma vivente morreu no mar. Veja, a alma morre. Isso vai totalmente contra essas teorias espíritas, até mesmo o catolicismo romano nessa questão também de considerar a imortalidade, comunicação com os mortos, porque a alma morre, tá bem claro no texto de Apocalipse 16:3. E também Ezequiel 18:4, né? Todas as almas são minhas, tanto a alma do pai quanto do filho, a alma que pecar, essa morrerá. Muito claro. Porque o ser humano ele tornou-se alma vivente. Ele não tem uma alma. Ele tornou-se alma vivente. Ele é totalmente diferente. Entende? E aí é interessante que outros também têm o sopro da vida. Lá em Gênesis 7:21 e 22, aí morreu toda a carne que se movia sobre a terra. Tanto as aves, de gado, de animais, de todo réptil que rasteja sobre a terra, e todo homem. Todos em cujas narinas estava o sopro de vida. Então, todos têm o sopro de vida. Mas vem aí toda a carne, os animais que rastejam sobre a terra, e etc, etc. Que se movia, né, sobre a terra, gado, animais, répteis, e todo homem em cujas narinas estava o sopro da vida. Gênesis 7:21 e 22. E aí a respiração deles é igual ao do homem? Será que o homem tem alguma vantagem em relação aos animais? Lá em Eclesiastes diz, assim como um morre, assim morre o outro. Sim, eles têm todos uma mesma respiração. De modo que o homem não tem preeminência sobre o animal, pois tudo é vaidade. Então isso aqui se mostra claramente essa questão de que tanto o homem quanto os animais, essa vida está presente com eles, como o resto da criação animal, aí tudo depende da respiração. Quando isso acaba, eles, assim como os animais, eles morrem. E a respeito disso, os homens não têm preeminência sobre os animais. Mas os homens têm um futuro sem fim ali, de vida, que é justamente oferecida por Cristo. Então, se eles quiserem, eles podem morrer, mas morrem na esperança de vida eterna. Isso daí é uma preeminência muito grande que o homem tem em relação à criação animal. Então o homem, devido às suas escolhas, pode escolher aceitar a Cristo e escapar do destino natural de todo homem natural, que é a morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Justamente ali em Romanos, se não me engano, 6:23, vai falar isso. Então é interessante ver essa questão. O homem não tem preeminência em relação ao fôlego de vida, no tocante aos animais e outros seres, mas ele tem a possibilidade de escolha, de buscar a Cristo e assim ter a possibilidade de vida eterna, que isso aí é uma preeminência de fato muito grande em relação a toda a criação animal. E como Jó chama aquilo que Deus soprou nas narinas ali do homem, o tempo todo o meu fôlego está em mim e o Espírito de Deus está nas minhas narinas. Olha só, o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus está em minhas narinas. Interessante. Muito interessante. O fôlego, o Espírito de Deus está em minhas narinas. Jó 27:3. Quando o homem abandona este espírito, o que acontece com ele? O que acontece com o homem? Então o pó voltará à terra como era e o espírito retornará a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Na morte, o que acontece depois da morte é bem claro. Volta para o autor da vida, o espírito que foi dado. Tanto vem dele, né, permanece em Deus, o homem só pode tê-lo eternamente como um dom de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando o espírito vai de volta a Deus, o pó do qual o homem foi feito uma alma vivente no começo volta como era para a terra. E o indivíduo não mais existe como um ser vivo,
consciente, pensante, exceto quando existe na mente, né, um plano, um propósito de Deus através de Cristo na ressurreição. Então é muito nítido isso na Bíblia. A pessoa morre, o pó volta para a terra como era, o espírito ou o fôlego de vida volta para Deus que o deu, e a pessoa não existe mais, não sobra nada dela. Nada consciente, nada pensante, exceto quando ela voltar e ressuscitar. Aí haverão duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Então é interessante ver isso, porque nesse sentido todos vivem para Ele, todos devem ser ressuscitados, e é só observar vários textos, né, que falam disso, João 5, 28, 29, fala que eles serão ressuscitados no último dia, e que alguns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Né? Tem lá o livro de Daniel também vai falar algo nesse sentido. Né? Atos 24, 15 também mostra isso em Romanos 4, 17. Então são textos que mostram de fato que por ocasião da ressurreição todos os sentidos, os elementos humanos são reintegrados e, portanto, o homem volta à condição normal. Entende? Ao invés de ser simplesmente o pó ou então o espírito. Sobre quem detém a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O maior pecador tem essa vida temporal, mas quando ele cede essa vida, ele não tem perspectiva e nem promessa de vida eterna. Não pode ser recebido somente por meio de Cristo. Então, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Somente por Cristo é possível receber então o dom da vida eterna, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Fora dessa fórmula aqui, não tem vida. Entendeu? A ponto do próprio escritor bíblico e Jesus utilizar na oração sacerdotal essa frase. A vida eterna, o resumo, o suprassumo, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem obtiver o conhecimento de Deus, o Pai, e de Cristo, tem a vida eterna. Agora, quem não chegar a esse conhecimento vai crer na Trindade e vai acabar se perdendo. E aí é por isso que esse assunto é importante de estudar. Então, uma vez expulso do Jardim do Éden, o homem então foi excluído do consumo da árvore da vida, de acordo com Gênesis 3:22, agora para que não estenda a mão e tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Aí ninguém da família de Adão foi permitido tocar desse fruto. O que foi feito para manter o homem afastado da árvore da vida? Então ele expulsou o homem, colocou no oriente querubins, no Jardim do Éden, e uma espada flamejante, que virou em todos os sentidos para guardar o caminho da árvore da vida. Como são considerados todos os homens no estado natural? Em estado natural, todos somos o quê? Filhos da ira, mesmo com os outros. Então Efésios 2:3, muito claro, se a ira de Deus permanece sobre uma pessoa, significa de fato privá-lo, né? Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, João 3:36. Através de quem o pecador é salvo da ira? Muitos mais, então, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, por meio dele, né, de Cristo, Romanos 5:9. Então, podemos ser salvos da ira de Deus. Naturalmente, já estamos condenados nisso. Mas, uma vez aceitando a Cristo, tudo pode mudar de uma hora para outra. E justamente não seremos, então, mortos, mas justificados pelo seu sangue, seremos salvos, então, por ele, da ira. Da ira de Deus, óbvio, sobre o pecado, né? Porque Deus é o fogo consumidor do pecado. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor, diz no livro de Hebreus. Quando essa vida será concedida ao crente? Né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também, no caso aí, aparecereis com ele, né, em sua glória, né, alguma coisa assim. É o versículo 4 ali de Colossenses capítulo 3. Então a palavra imortal ocorre apenas uma vez na Bíblia inglesa, né, se vocês olharem lá, 1 Timóteo 1,17, e ali é aplicado a Deus. E Deus, pela linguagem bíblica, não é a Trindade, é o Pai. Então o Pai, tudo proveio dele, né, o Filho tem vida em si mesmo, o Pai tem vida em si mesmo, se concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, então tudo veio do Pai através de Cristo, e de Cristo para então os seres humanos. Para toda criatura vivente, né, que se move e tal. Então, basicamente, quem possui apenas a imortalidade inerente. A imortalidade inerente, diz lá 1 Timóteo 6, 15, 16, quem é o abençoado e o único potentado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que só tem a imortalidade. Então Deus, o Pai, é o único ser que possui vida totalmente imortal. Entendeu? Deus não pode morrer. Ele tem vida imortal inerente. Então ele não morre. Então justamente é isso que impedia o Pai de fato ser o sacrifício. Entendeu? Porque o Pai, ele não morre.
Ele não tem essa capacidade de fazer isso, é imortal. Totalmente. Todos os outros devem recebê-lo como Deus. Né? Tem lá João 5,26, né? O Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. João 6,27, João 10,10. Aí, ó, 10,27, 10,28, Romanos 6,23 e 1 João 5, versículo 11. Então, vários textos mostram essa questão da vida imortal que o Pai tem. Através de quem a imortalidade foi trazida à luz, mas agora é manifesto pela aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe vida e imortalidade para a luz por meio do Evangelho. Então, por meio de Cristo, que recebeu aquela vida do Pai, aquele tipo, né, de vida original, não emprestada, é através dele que fluiu do Pai para ele e agora para nós, por meio aí dessa questão dele ser o nosso Salvador. Então, a quem é prometida a vida eterna para aqueles que, pela perseverança e paciência, eles fazem o bem, buscam para a glória, a honra, imortalidade e vida eterna. Romanos 2, versículo 7. Então não é preciso, assim, dentro da teoria espírita, ou dessas teorias que falam a respeito dessa questão da condição, né, do homem, do que ele é de fato, justamente essa questão, destrói justamente essa teoria, porque se o homem já tem a imortalidade, né, do espírito, da alma, né, que ele tem, de acordo com essas teorias, por que procurar algo que já se possui? O fato de buscarmos a imortalidade é uma prova de que não temos. Então não tem, justamente por isso que se busca. Né? Dizem que, por aí, né, nesses círculos mais ateus, agnósticos e tal, o pessoal sempre fala que, não, porque a religião ela serve para resolver o problema da morte humana. Não, a religião serve como um tipo de atenuante social. Eu não vou discordar desses raciocínios, mas de fato há a verdade nisso, porque por que buscar algo que já se tem dentro dessas teorias? Buscamos porque não temos. Não tem imortalidade. Se você morreu, acabou. É que nem diz Hebreus. Depois disso só vem o juízo. E aí já era. Então a oportunidade que se tem é em vida. Hoje, inclusive ele fala lá em acho que Hebreus 3, versículo 13, né? Portanto, exortai-vos mutuamente uns aos outros, né? A fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Ele fala, o tempo para fazer isso é hoje. Tem que ser hoje, enquanto ainda há vida, há esperança. Mas, depois, uma vez a pessoa morta, aí o destino dela já está selado. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados no momento no abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitaremos incorruptíveis, seremos transformados. Então assim, os mortos ressuscitam incorruptíveis, os mortos justos, e os vivos justos são transformados. Terem um corpo aí semelhante ao da glória de Cristo. Então existe de fato isso, e nem todos dormiremos. A Bíblia usa essa linguagem de dormir. Quando Lázaro foi ressuscitado, né, Jesus falou, vou despertá-lo, para despertá-lo. Porque na figura de linguagem ali, a morte é comparada a um sono. Então fica muito claro, né, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Então no abrir e fechar de olhos. Quanto tempo até a morte, até a volta de Jesus? No abrir e fechar de olhos, no justo. Porque a pessoa não tem consciência nenhuma da morte, como se estivesse dormindo mesmo, não tem noção de tempo, de realidade, de nada. E aí, num abrir e fechar de olhos, sai aí do túmulo transformado. Os vivos ali, que não passaram pela morte, vão ser transformados. E assim, quando o que é corruptível se revestir da incorrupção, o que é mortal se vestir da imortalidade, então se fez cumprir o ditado que está escrito na Gado foi a morte, pela vitória. Então o que é o homem? Resumindo, o homem é um ser mortal, dentro do que está escrito. O ser mortal depende de Cristo para ter imortalidade e a obterá quando ele voltar, se assim permanecer fiel. Então, basicamente, isso que acontece. Formado então do pó da terra e tendo o fôlego de vida, uma vez morto, os dois elementos ali, um vai para Deus e o outro volta para o pó. A alma vivente, né, que foi feita, já era. Sem consciência, sem nada. E aí, na ressurreição, simplesmente no abrir e fechar de olhos, o corpo ali transformado e tal, a pessoa é reintegrada, volta ali ao estado normal.